Se, por exemplo, segurando ouro, os investidores que estão trocando dólar por ouro, em média, por ano, estão ganhando de 15% a 30% de rendimento em dólar, tá? Sendo então o ouro hoje o ativo que, neste momento, essa commodity é o que está dando mais, vamos dizer assim, segurando mais a rentabilidade média do dólar. Claro que o Bitcoin subiu mais forte, né? A gente pega ali uma alta do ouro desde 2022, a gente pega a alta do ouro, deu 111%. Tu pega o BTC desde 2022 ele vem subindo melhor, né? Ele vem subindo praticamente aí 427%. Chegou a 600% quando chegou aos 108 mil dólares, tá? Então, sim, o Bitcoin, neste momento, indo na direção oposta do mercado de ações, o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando? Que antes, quem comprava ações barato comprava com, sei lá, 20% da queda, da correção do topo. Bitcoin acompanhava S&P 500 e Nasdaq, principalmente Nasdaq, né? Big Techs caíam, o apetite ao risco do mercado caía, com o apetite do risco do mercado caindo, Bitcoin caía junto, recuava 30%. Nasdaq recuava 10, 15% do topo, Bitcoin corrigia 30%, 20 a 30%. Só que agora me parece que nós estamos enxergando no mercado um pivô. E esse pivô dólar continua despencando, mês passado, né? Dólar estava despencando no mês passado, Bitcoin acompanhou o dólar, mas na abertura de abril, dólar continuou despencando e o Bitcoin simplesmente subiu. Simplesmente continuou subindo. Então, o Bitcoin dá para se dizer que tem um descolamento. E aí, acontece o seguinte, se os investidores estão saindo dos Estados Unidos vendendo títulos americanos, tá? Ao invés de correr para a segurança dos títulos americanos. Títulos americanos estão caindo. A gente enxerga títulos americanos caindo, e a gente enxerga ações americanas caindo, enxergamos ouro subindo, topo histórico, Bitcoin segurando e potencialmente voltando a subir. O que significa isso? Significa que a forma como a gente vai operar e especular o mercado, pelo menos para mim, em cripto, em Bitcoin, em Bitcoin exclusivamente, é ainda de forma em acreditar em alta. Eu ainda vou acreditar em alta, tá? Porém, tem algumas considerações a se fazer. Como não aconteceu a confirmação desse pivô, nós temos apenas um mês de informação de uma possibilidade de pivô, né? E eu acredito que muitos investidores internacionais vendendo suas posições de ações, eles vão investir em ouro, não só estão investindo em ouro, como eu acredito que podem investir em Bitcoin. Se o Bitcoin finalmente for visto como isso. Porque um investimento internacional, quando você compra Bitcoin, você não está comprando uma ação da China, você não está comprando uma ação da Índia, uma ação do Brasil, uma ação, sei lá, da Porsche lá da Europa, uma ação da Austrália. Não. Quando você compra Bitcoin, você está comprando um investimento, digamos, internacional, que não tem fronteiras, né? Qualquer pessoa, P2P, consegue sair comprando. Inclusive, tem na descrição ali o telefone da Camila P2P, que pode fazer negociações para você, para quem tem interesse em comprar Bitcoin, tá? Diretamente, ponto a ponto, sem passar por corretora. Ou link da Mex aí, que é hoje atualmente a corretora, depois que eu tive minha conta da corretora banida da Binance, eu migrei para Mexic, tá? Para mim a Mexic é a nova Binance hoje. E a Bybit também, tá? A Bybit e a Mex são excelentes, tá? Enfim, duas corretoras que eu acredito que são muito boas. Porém, sempre quando eu mexo com capital volume maior, eu prefiro comprar P2P. E sim, eu declaro tudo, tá? Eu sei que muita gente fala, porra, não vale a pena declarar. Eu declaro tudo porque eu tenho a necessidade, porque eu sou publicamente exposto, tá? Enfim, e aí eu quero dizer o seguinte, no gráfico de 4 horas aqui do Bitcoin, ele atingiu um nível muito importante, tá? E que ele, de preferência, não pode perder. Então, por exemplo, ele saiu de um caixote, rompeu para cima, tá?
veio para cima no caixote, rompeu esse caixote para cima, tá? Ele vai ter stop loss do pessoal aqui embaixo, ou seja, nos próximos dias, sim, a gente pode ver recuar ele para cá, tá? Ele pode voltar para a região de 80 mil dólares, é uma possibilidade. Assim como ele pode simplesmente pivotar em alta, acompanhar o ouro e iniciar uma retomada forte e alta, que é o que eu acredito que ele tem mais chances de fazer, tá? Ah, e detalhe, por que eu fui banido da Binance? Estão me perguntando. Porque eu movimentei uma quantidade grande de Bitcoin. Simples assim, peguei meus Bitcoins, transformei eles, ao invés de eu usar uma side shift para mudar, para alterar para a rede Ethereum, eu passei pela corretora. E a corretora não aceita mais que você movimente uma X quantidade de Bitcoins para lá e para cá, sem você passar informações que eles pediram. E eu neguei passar essas informações. E aí eu deixei eu ser banido lá da corretora e que se exploda, tá? Estou usando agora a Max para isso, tá? Então, basicamente, nós temos o seguinte. Agora nós temos um stop loss, região de busca de liquidez aqui abaixo, que pode vir ou não buscar, espero que não busque, tá? Mas se vir a 80 mil ainda essa semana, não se preocupem, seria somente uma busca de liquidez. Perdendo 80 mil, ficaria bastante preocupado, porque daí o mercado ia ligar o foda-se para o que eu estou falando até aqui, e ia cair junto com o mercado tradicional, junto com as ações americanas e Nasdaq, tá? E o Bitcoin iria acompanhar Nasdaq e S&P 500. Então, abaixo de 80 mil, na minha opinião, abaixo de 80 mil, na minha opinião, risco muito grande do Bitcoin acompanhar o bear market, acompanhar uma contração econômica, acompanhar uma recessão, uma possibilidade de uma recessão. Enquanto ele está agora em 87 mil, enquanto está acima de 80 mil, para mim está tranquilo. No meu entendimento ainda, Bitcoin vai se manter descolado de dólar, e dólar continua despencando, Bitcoin subindo. E eu venho acertando a minha projeção para abril? Sim. Né? Comentei que abril, o mês, tem grandes expectativas de alta. E foi o que aconteceu. Perdemos a mínima do mensal anterior, com entrada de força compradora, barra bem verde, tá? Então, sim, por enquanto, estou sendo bem assertivo na projeção. Em maio, ou final de abril, o ideal seria romper os 96 mil dólares. Se a gente romper 96 mil dólares, Bitcoin romper 96 mil dólares em maio, ou final de abril, ou algum período em maio, e a gente romper forte 96 mil dólares, a minha intenção é de continuação na exposição em Bitcoin, e o Bitcoin pode voltar a ter entrada de capital recorrente, e o fluxo que está saindo de mercado de ações americano ainda pode estar entrando em Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin tem uma vantagem muito grande em relação ao ouro e que hoje os países conseguem enxergar cada vez mais, principalmente depois da migração de várias pessoas ucranianos e russos indo para outros países na Europa, sendo que eles pegaram o capital deles e transformaram em Bitcoin, tá? Eu tenho um vizinho meu que é ucraniano, criador de conteúdo, europeu de criptomoeda, e o cara me contou que trocou todo o capital dele lá da Ucrânia em Bitcoin antes dele fugir da guerra, tá? E aí ele tem ele é vizinho, ele aluga a casa da irmã do cara que aluga a casa para mim, tá bom? Então ele simplesmente me comentou isso e me chamou muita atenção isso, tá? Que a vantagem do Bitcoin é justamente essa, você leva o teu capital junto com você. Se o mercado, o mundo todo perceber cada vez mais esse valor, o Bitcoin vai voltar a subir já agora em maio forte, tá? Possivelmente rompendo 96 mil dólares, e espero que isso aconteça, tá bom? Espero isso de outros tokens. Cara, talvez só a Tron, tá? Por que a Tron? Porque a Tron também é uma das moedas mais aceitas, que também está em franca tendência de alta no mensal. E a rede Tron, né? Ela é tão barata que ela também serve hoje como um meio de pagamento para esse pessoal. Então, vocês podem ver que, graficamente falando, ela continua, né? Subindo em lateralidade para continuar subindo. Então, dá para ver que Bitcoin, Tron,
não estão acompanhando mais o ouro do que o próprio mercado tradicional, tá? E aí eu fui fazer uma pesquisa. Porque eu não sou vagabundo. Fui fazer uma pesquisa para ver que tipo de efeito que o mercado está fazendo, tá? Bom, primeira coisa, antes da gente só passar, tá? As ações dos Estados Unidos hoje começaram a entrar em queda. Depois da ameaça do Trump de demitir o Jerome Powell, a gente viu isso aí em várias notícias e informações hoje. E aí eu até perguntei ontem pro Igor, né? Só que agora teve um cara aqui, um economista, que falou que o seguinte: se Powell fosse demitido, a reação inicial seria uma enorme injeção de volatilidade nos mercados financeiros e a mais drástica corrida para a saída de ativos americanos que se possa imaginar.